No bloco anterior, a gente contou a história de um homem que simulou a própria morte para dar o golpe do seguro. Pois agora você vai conhecer o falso médico que foi pelo mesmo caminho, viu? O inventor que tinha morrido. Fernando Henrique criou a farsa para fugir da justiça. Ele se fazia passar por um clínico geral em Sorocaba, interior de São Paulo, mas não tinha sequer diploma e virou réu pela morte de uma paciente. Os repórteres Maurício Ferraz, Renato Ferezin e Evandro Siqueira seguiram o rastro de mentiras do falsário. Cemitério do Campo Santo, Guarulhos, início deste mês. Você sobe aqui, o senhor vai sair quase em cima do conjunto novo. Vamos lá ver. Nossa busca começa aqui, para tentar descobrir o paradeiro de um homem que criou uma vida de mentiras. Ixi, até aí, ó. Olha lá. Aqui. Olha lá. Queria saber por que a senhora assinou um atestado de óbito de uma pessoa que está viva, que a senhora conhece bem, né? Fernando Henrique. Não, eu conheço o Fernando Henrique. E por que você deu atestado de óbito para ele? Eu não dei atestado para ele. Ele não tá morto? Não tá morto? Claro que não. Para entender a história do morto que não morreu, precisamos voltar a maio de 2011. Foi quando Fernando Henrique Guerreiro deixou Guarulhos, onde vivia com a família, para trabalhar como médico na Santa Casa de Sorocaba. Ele foi contratado com diploma falso e ele exercia todos os dias a medicina na Santa Casa como se médico fosse. A polícia chegou até Fernando depois de prender Camila Aline da Silva Matias Rocha. Camila disse que foi indicada para trabalhar como falsa médica pelo Fernando. Ela era procurada pela justiça, suspeita de matar um homem na zona leste da cidade de São Paulo durante um roubo. Nesse quadro dos plantonistas da Santa Casa, dá para ver os nomes Bruna e Ariosvaldo, as identidades falsas que a dupla usava para atuar como médicos. Depois de preso por falso exercício da medicina, Fernando alegou que cometeu esse crime porque era pressionado pela família. A minha família já é uma família que mexe com o hospital, que eu acabei não querendo contar, que não consegui, que eu larguei o curso de medicina por várias pressões. E acabei falando que fui fazer residência para minha família em Sorocaba. Ele teria feito até o 3º ano da faculdade de medicina. A gente foi pra festa de formatura, foi uma baita festa. Dele? Sim. Fernando chegou a produzir uma festa de formatura. Só ele, família e amigos. Muitas pessoas procuraram a polícia porque conseguiram se recordar da família ter sido atendida por esse determinado, entre aspas, profissional. Mais de 20 famílias procuraram a polícia. Em outubro de 2011, a mãe de Francisco, Helena Rodrigues, foi atendida pelo falso médico Fernando. As queixas que ela tinha, pelo que eu vi, era vômito e dor abdominal. Daí minha irmã foi e falou para ele: "Pô, mas não passa a dor dela." Daí deu mais remédio para ela. Depois de medicada, Dona Helena foi liberada e voltou para casa. Outro dia, quando foi 10 horas da manhã, minha irmã ligou que minha mãe estava passando mar. Cheguei lá, a mãe estava morta. Dona Helena Rodrigues morreu de infarto. Para os promotores, Fernando não conseguiu identificar o real problema dela. A pessoa tinha uma dor que aparentava ser uma dor cardíaca e acabou sendo diagnosticada com uma dor nas costas. Na época, o falso médico garantiu o que não tinha autoridade para garantir. A queixa dela não tinha nada a ver com parte cardíaca naquele dia. Mas Fernando reconheceu que já tinha atendido a Dona Helena um mês antes. Eu reparei que ela era uma paciente cardíaca, ela estava com falta de ar, eu pedi a internação dela. Tá. Eu conduzi ela à internação, alguns exames, onde ela ficou, se eu não me engano, 12 dias internada. A atual administradora da Santa Casa de Sorocaba informou que o caso do falso médico ocorreu quando uma outra instituição tomava conta do hospital e que não tem competência para se manifestar sobre os fatos ocorridos na época. Fernando virou réu pela morte de Dona Helena Rodrigues. Em 2019, enquanto aguardava o julgamento, conseguiu uma autorização para usar o sobrenome do pai biológico. Fernando Henrique Guerreiro passou a se chamar Fernando Henrique Dartes.
Aí, em julho de 2023, Fernando, de nome novo, apresentou um atestado para adiar a sessão do tribunal do júri. A audiência foi remarcada para fevereiro do ano passado, mas também não aconteceu. Um outro atestado médico indicava que o advogado de defesa estava com dengue. Na data da terceira, Fernando estaria internado, assim como na quarta. Em janeiro deste ano, a defesa disse que o réu não poderia comparecer ao julgamento em definitivo. A justiça recebeu o atestado de óbito de Fernando Henrique Dardes. Nós desconfiamos desse atestado de óbito pela quantidade de fraudes que ele já tinha feito para chegar na condição de falso médico em Sorocaba. Os promotores tiveram certeza da fraude em março deste ano, quando Fernando, apesar de oficialmente morto havia 2 meses, compareceu a um cartório de Guarulhos. Como a ficha dele nesse cartório estava desatualizada, acabou o funcionário fazendo uma atualização dessa ficha, inclusive com fotografia dele. O Fantástico acompanha o caso do falso morto desde abril. É um hospital com a segurança bem reforçada. A família de Fernando é dona de uma empresa de assistência médica que tem ligações com 2 hospitais em Guarulhos. E foi na porta de um deles, o Brás Cubas, que encontramos a doutora Cláudia Obara. Oi, doutora Cláudia, tudo bem? Tudo jóia. Maurício Ferraz, Fantástico, tudo bem? A médica nega ter assinado o atestado de morte. A senhora conhece a assinatura? Isso aqui é da senhora. Consta que ele está morto e tem uma pessoa enterrada no lugar dele. Não, pelo amor de Deus. O nome da doutora Cláudia Obara também está num relatório médico enviado à Justiça com o logotipo do Hospital Brás Cubas. Dizia que Fernando tinha sido transferido para lá no dia 26 de dezembro do ano passado e morrido em 5 de janeiro. O Hospital Brás Cubas é isso aqui, tá? Nunca veio para cá. A doutora afirma que não reconhece as assinaturas nos 2 documentos. Isso aqui tá meio estranho. Eu não faço assim completo. Além de trabalhar nos hospitais, doutora Cláudia é bem próxima à família de Fernando. Eu fui madrinha de casamento dele, vira mexe eu falo, eu acho que eu falei ontem, anteontem, sei lá, eu falei com ele essa semana ainda. Ela resolve então ligar para Fernando na nossa frente. Eu tô aqui com o repórter, ele disse que é do Fantástico, então, sabe, dizendo que você tá morto, enfim, nossa... Eu tô com um monte de cópia aqui, inclusive um atestado de óbito, assim, sabe? Tá com o meu carimbo aqui. Que história é essa, Fê? E essa Fê falou desculpa e que ele mandar advogado, que é uma que ele fez. Essa certidão de óbito ela não assinou. Então, ela não pode ser condenada por uma ação que ela efetivamente não tomou. Inclusive, ela não estava no hospital no dia e no horário do óbito do senhor Fernando. E vamos tomar todas as providências cabíveis para que ela seja inocentada o quanto antes. A Polícia Civil foi avisada no dia 20 do mês passado que a prisão do falso médico havia sido decretada pela Justiça. Mas, segundo funcionários do hospital, Fernando continuava frequentando normalmente o setor administrativo. E nenhum policial apareceu por aqui, atrás do foragido. A polícia não veio atrás dele, atrás da senhora, nada aqui. Não, você é o primeiro. Tanto é que eu falei assim, é pegadinha isso aqui, né? Os promotores suspeitam que policiais que trabalham em Guarulhos estariam dando proteção a Fernando. Nós estamos chegando aqui no cemitério municipal de Guarulhos para tentar descobrir quem é que está enterrado no lugar do falso médico, né? Então, de acordo com o funcionário, ele teria sido enterrado aqui, mas não tem nenhuma identificação, nada. Esse número aqui é o número do obituário, esse número a gente não muda. É o número que foi criado quando ele foi sepultado. Só que se você jogar esse número aqui, não dá mais ele. Dá outra pessoa. Alguém mudou. Mas da onde que eles tiraram essa outra pessoa, né? Esse documento oficial da Prefeitura de Guarulhos mostra o número do registro da morte e o local onde o corpo de Fernando Henrique Dardes estaria sepultado. Só que agora, o sistema mostra um outro nome. A Prefeitura de Guarulhos disse, em nota, que pediu abertura de sindicância para apurar as denúncias sobre a troca de nomes no registro do cemitério.
Entre os documentos apresentados para comprovar a falsa morte de Fernando, tem até a nota de uma funerária com os valores do velório e do enterro. Fomos até lá e conversamos com a dona. Vocês têm essa nota de serviço só para a gente checar 11/19? Não. Fui lá, olhei os atendimentos, falei, não prestei nada não tenho nada, né? E a senhora conhece esse Ricardo Rodrigues dos Santos? Não, porque ele que contratou. Não, mas não prestei esse serviço. Ricardo Rodrigues dos Santos seria o contratante dos serviços funerários e também quem teria ido ao cartório registrar a certidão de óbito. 2 documentos usados para simular a morte. Eu sou da TV Globo, eu preciso falar com o Ricardo. Quem atendeu no apartamento foi a esposa dele. Ela disse que ele está trabalhando, no momento não se encontra. Ricardo Rodrigues dos Santos trabalha no setor de recursos humanos do Hospital Brás Cubas. O Ricardo, então, hoje ele não está em emenda de feriado, ele é do administrativo, só segunda. Também perguntamos sobre o responsável pelo Hospital Brás Cubas. Recebemos uma nota da empresa Meditur, que não aparece como sócia do Brás Cubas, mas é de propriedade da família de Fernando. Se disseram surpresos pela notícia narrada por nossa reportagem e negam envolvimento em qualquer irregularidade. Já a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que as operações para prender Fernando seguem em curso e que os detalhes serão preservados até a captura. A defesa da funerária reafirmou que não foi realizado qualquer serviço de assistência e tampouco venda de plano para Fernando. O advogado Felipe Gomes de Souza, que tinha enviado à Justiça os documentos a respeito da morte de Fernando, diz que foi usado na suposta fraude e que registrou um boletim de ocorrência. A nova defesa do falso médico considera injusta e desproporcional a acusação de homicídio feita ao cliente, assim como o pedido de prisão preventiva. E decidiu hoje à tarde enviar um vídeo em que o falso morto e foragido da justiça se defende. Venho a público esclarecer que estou vivo, que agi sozinho no momento de desespero. Lembrando que a dona Helena foi atendida por mim, foi internada, passou por mais 3 médicos e veio a óbito. Eu não aceito por não ter nada no processo que me indique esse crime. E desculpa a todos os envolvidos. Só um detalhe. Fernando, que segue morto só no papel, não explicou quem foi enterrado na sepultura que estava no nome dele.